Olá, quinto ano! A aula de ciências de hoje é pura emoção. Vamos lá? Pegando a apostila, lápis grafite, borracha, marca-texto, lápis de cor. Eu quero uma tarefa, divina. Antes de começarmos propriamente a aula de hoje, eu quero fazer uma correção. Nesta aula de hoje, existem alguns vídeos inseridos nela. E nesses vídeos, eu falei algumas páginas de ciências que não são as mesmas do caderno de vocês. Então, eu quero fazer uma correção. Hoje, a nossa aula de ciências começa na página 43 e vai até a 50. Ou seja, página 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. Vamos lá, pessoal? Então, olha lá. Primeira coisa, data de hoje. Hoje é 14/4/2020. 14 de abril, tá? Exploração e descoberta. Hora do texto. Vamos lá? Vamos falar sobre circuito elétrico. Não podemos ver energia elétrica, mas podemos sentir seus efeitos. Pelos fios metálicos correm as partículas elétricas negativas, chamadas elétrons. Esse fluxo de elétrons é chamada corrente elétrica, tá? É a chamada corrente elétrica. Usando uma pilha como gerador de eletricidade, vamos entender o caminho que a eletricidade faz até acender uma lâmpada. Na aula anterior, eu havia dito para vocês que as pilhas que existem na nossa casa, pilhas que nós usamos no controle remoto, na lanterna, elas são mini usininhas. Elas são geradoras de eletricidade, sim. Capazes, inclusive, de acender lâmpadas, tá? As reações químicas que acontecem dentro da pilha produzem os elétrons deste circuito, tá? A pilha tem um polo positivo, tá? A pilha tem dois polos, um positivo e um negativo. A pilha tem um polo positivo de onde saem os elétrons e um polo negativo por onde os elétrons retornam. O conjunto formado por pilha, fios, lâmpada, é um circuito elétrico. Olha aqui, o desenho aqui do circuito elétrico, tá? Ligar ou desligar a televisão ou o computador, apagar ou acender as luzes da casa. Quantos interruptores acionamos diariamente? Como eles funcionam? Eu havia dito para vocês na sala de aula, aquele botãozinho que fica na parede, tá? O nome dele é interruptor. Nós temos interruptor também na TV, no notebook, no celular. Então, gente, a função desse botãozinho é interromper ou não a passagem dos elétrons. Então, eu interrompendo a passagem dos elétrons, por exemplo, o circuito fica aberto, aquele elemento elétrico não funciona. Por exemplo, a lâmpada não ilumina, o ventilador não ventila, tá? O interruptor, ele funciona como uma torneirinha, tá? É uma torneirinha para a eletricidade. Ele inicia ou interrompe a passagem da corrente elétrica, ok? Marca texto na mão? Então, olha lá, eu quero que vocês grifem estas linhas aqui, tá? Vamos ver como ficou grifado? Tcharam! Olha aí, São algumas partes importantes desta página que nós acabamos de ver, página 43, tá bom? Vamos mudar de página? Ah, não! Vamos assistir um vídeo agora, não tem nada de mudar de página, vamos lá? Olá, quinto ano das minhas patinhas! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer várias experiências. Quais experiências? Experiências com circuitos elétricos. Página 47, página 48, página 49, página 50 e página 51. Vamos lá? Para isso, nós vamos precisar de fio cabinho, lâmpada, soquete, caso a lâmpada não seja de LED, 3 pilhas grandes. Por que pilha grande, quinto ano? Se vocês fizerem com pilha média ou pequena, provavelmente alguns dos circuitos não irão funcionar, tá?
Vamos precisar também de fita crepe e tesoura. Caso algum adulto na casa de vocês tenha o material e tempo para fazer essa experiência com vocês, ok. Caso contrário, não é para fazer essa experiência sozinhos, tá? É só ficar de olho na aula. Vamos lá? E aí, gente? Gostaram do vídeo? Então, esse primeiro vídeo mostra somente a relação de materiais que nós vamos utilizar para montar diferentes circuitos. Um deles seria o aberto e o fechado, tá? Vou ler aqui, ó, o que os amiguinhos estão conversando. Mas como fazer este caminho para acendermos a lâmpada de LED? Então, olha lá. Vamos conhecer e fazer os circuitos elétricos. Olha aqui, ó. Circuitos elétricos. Já deixa o marca-texto aí preparado, hein? Nós temos o circuito aberto. No circuito aberto, a corrente elétrica é interrompida e a lâmpada de LED não acende. Aqui está falando muito em lâmpada de LED, que é a relação de materiais que consta na nossa apostila. Mas eu fiz uma troca, tá, gente? Eu não tenho a lâmpada de LED, eu substituí por lâmpada de 1,5 volt. Mas a experiência, ó, vai ficar legal da mesma forma. Olha aqui, ó. Os elétrons tentando fazer um caminho, que nós chamamos de circuito, tá? Só que o que acontece? Aqui, ó, tem uma portinha. Na verdade, isso aqui é um interruptor. Ele está aberto, ou seja, ele interrompeu o circuito, tá? O circuito está aberto. Ele interrompeu o caminho dos elétrons, ou seja, ó, os elétrons não chegam até a lâmpada e a lâmpada não acende, tá, gente? Diferentemente do circuito fechado. No circuito fechado, a corrente elétrica completa a volta e a lâmpada de LED acende, ó. Aqui, ó, o interruptor está fechado, né? O circuito está fechado. Olha o caminho aqui, ó, que os elétrons estão fazendo, ó. O circuito está fechado e a lâmpada está aqui amarelinha, mostrando que está acesa. Vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra circuito. Sabe onde? Em educação física, onde os professores montam um monte de exercícios e vocês vão mudando de um exercício para o outro. Isso é um circuito. Só que é diferente do daqui, né, gente? Lá ninguém acende, ninguém apaga, né? Então, olha lá. Por dentro do fio. Os fios elétricos são feitos com metais que são bons condutores de eletricidade. Olha o metal aqui, ó. Esse metal, na maioria das vezes, é cobre, tá, gente? Esse coloridinho aqui, ó, gente, é um plástico. O plástico, gente, ele é um excelente isolante. Ele, o próprio nome, né, já explica, ele isola a eletricidade para que não ocorra um curto-circuito, né, um fiozinho encostar no outro de circuitos diferentes, para que a gente não encoste nesse fio, que a gente pode falar que é um fio desencapado, e não receba nenhum choque, tá? Então, olha lá. O metal mais usado dentro desses fios é o cobre. Os fios metálicos são revestidos, são encapados, tá, gente? Por um material isolante, ou seja, que não conduz eletricidade. Isso evita choque e curtos-circuitos, ou seja, perdas de eletricidade nos circuitos. Pegaram o marca-texto? Vamos ver como ficou essa página grifada? Pá! Olha que legal! Grifem, que são partes importantes da página 44, ok? Vamos mudar para a página 45? Agora eu quero que vocês entendam um pouquinho sobre condutividade elétrica, tá? A condutividade elétrica nada mais é que saber quem são os objetos bons e quem são os objetos maus condutores de eletricidade. Isso é muito importante, tá, gente? Para se montar um circuito e para se proteger e proteger também o circuito montado para determinada finalidade. Para fazer um ventilador funcionar, para uma casa estar eletricamente toda equipada, um hospital, uma escola, tá? Então, olha lá. A condutividade elétrica dos materiais refere-se à capacidade que eles apresentam de transportar corrente elétrica. Pensando nisso, nós temos uma divisão aqui, ó. Nós temos os bons condutores de eletricidade, que são aqueles que permitem o fluxo de elétrons. Como exemplo, nós temos todos esses metais aqui. Então, todos os metais, quinto ano, eles são bons condutores de eletricidade, tá?
Nós temos aqui, ó, o conjunto de medalhas, ó. O metal ouro, o metal prata, o metal bronze. As latas, todas as latas que nós temos conhecimento aí, são feitas de alumínio. Aqui, ó, um pedaço, uma rosca de um cano, tá? Latão, cobre, aço, prata, chumbo. São excelentes condutores de eletricidade. E nós temos aqui os maus condutores de eletricidade, ou seja, os isolantes, aqueles que não permitem que a eletricidade passe, tá? Então, os maus condutores de eletricidade não permitem o fluxo de elétrons. Como exemplo, nós temos borracha, plástico, isopor, cortiça, papel, entre outros. O que é a cortiça, quinto ano? Cortiça é o material com que são feitas as rolhas que fecham as garrafas de vinho, tá? Aqui nós temos talheres descartáveis, feitos de plástico, copinhos de isopor, são todos maus condutores de eletricidade, ou seja, ótimos isolantes. Tudo bem, gente? Vamos grifar bem legal aqui, ó, condutividade elétrica, bons condutores de eletricidade e maus condutores de eletricidade. Lembrando sempre, quinto ano, que vocês podem pausar a aula a qualquer momento. Vocês podem voltar. Se vocês gostaram daquele primeiro vídeo lá que está dentro da aula de hoje, volta lá a aula, assiste de novo, tá bom? Vamos fazer alguns exercícios da página 46. Então, olha lá. Diálogo com o texto. Essa atividade é feita em grupo, tá, gente? Vocês e eu, tá? Explique a diferença entre circuito elétrico aberto e circuito elétrico fechado. Gente, a diferença é simples. No circuito elétrico aberto, os elétrons se perdem, a lâmpada não acende, tá? No circuito elétrico fechado, esse circuito, esse caminho dos elétrons, ele é completo e a lâmpada acende, tá bom? Então, pode colocar aqui, ó, que o circuito fechado permite o fluxo de elétrons e o circuito aberto, o fluxo de elétrons é interrompido, ok? Qual é a função do fio elétrico na montagem de um circuito, quinto ano? O fio elétrico tem em seu interior fios de cobre que permitem o fluxo dos elétrons. Vamos anotar isso aqui, ó. Bem legal? Olha lá. É um momento de pausar a aula agora, ó. Escrevam que o circuito fechado permite o fluxo de elétrons e no circuito aberto o fluxo de elétrons é interrompido. E aqui, o fio elétrico tem em seu interior fios de cobre que permitem o fluxo de elétrons. Responderam isso? Certinho de verde. Ok? Vamos fazer mais um pedacinho da página 46, agora exercício 3. Olha lá. Observe a imagem seguinte e explique a função de cada uma das partes indicadas nos espaços correspondentes. Letra A está mostrando, gente, aqui, ó, essa parte coloridinha dos fios. E a letra B, ó, essa parte aqui, ó. Dá para perceber que aqui é metal e que aqui é o plástico? É isso mesmo que eu quero que vocês escrevam. Quero que vocês coloquem aqui que a letra A é um revestimento plástico que protege contra choques. Ele age como material isolante. Letra B, fios de cobre que permitem a passagem da corrente elétrica. Vamos lá, gente? Vamos para a página 47, fazer o exercício 4. Ai, que geladeira fofucha. Olha lá. Um aparelho elétrico em funcionamento representa um circuito elétrico aberto ou fechado. Fechado, né, gente? Vamos justificar, vamos explicar a nossa resposta. É um circuito elétrico fechado, gente, pois um aparelho elétrico só funciona se o circuito estiver fechado, permitindo o fluxo de elétrons. Combinado? Vamos anotar isso aqui, ó. Anotaram? Certinho de verde. Vamos lá, gente? Vamos colocar data, página 47. Ainda estamos no dia 14 de abril. Coloca a data aqui, bem legal, tá bom? Nós vamos agora para a hora do texto. Circuito elétrico. Vamos lá? Deixa eu achar minha página aqui, igual a de vocês. Circuito elétrico. Perdi a página, gente. Achei a página, olha lá. Hora de investigar. Estamos, ó,
na ampliação dos saberes, ou seja, estamos aumentando aí mais um pouquinho o que nós sabemos. Circuito elétrico. Qual é o objetivo? Verificar o funcionamento de um circuito elétrico. Qual é a proposta? Construir um circuito elétrico. Na verdade, nós vamos construir 2 participantes em grupo, vocês e eu. Saiba mais. A eletricidade pode ser muito perigosa. Ao manipular dispositivos elétricos, cuidado com o fechamento do circuito pelo próprio corpo. Isso nós comumente chamamos, quinto ano, de choque elétrico, tá? Use condutores e fios encapados. Em caso de dúvida, pergunte sempre ao professor. Mesmo que sejam de baixa voltagem, 1,5 volt, quando agrupados, podem ser perigosas, causando choques, fagulhas e até mesmo fogo. Gente, para mexer numa instalação elétrica, tentar consertar um secador de cabelo, um ventilador, quem faz isso é um adulto especialista. Quem é o especialista? Um eletricista. Ai, Pro, mas o meu pai sabe mexer com isso, minha mãe, minha avó, meu tio. Tudo bem, tem que ser uma pessoa responsável e especialista. Não é o caso de vocês e nem o meu. Nós não somos eletricistas, tá? Nós vamos fazer experiências que não causam nenhum perigo, então, longe da eletricidade, tá? A eletricidade, ela nos traz muito conforto, muita segurança, nos traz lazer, mas ela é perigosa. Precisa ser tratada com cuidado. Ok? Pegaram o marca-texto? Vamos ver como que ficou essa parte grifada? Tcharam! Olha lá. Grifa, que isso aqui é uma parte bem importante da página 47. Tá bom? Vamos para a página 48. Aqui, ó, quinto ano, tem uma lista de materiais que nós vamos utilizar nas nossas experiências. Vocês já assistiram no vídeo anterior os materiais que eu separei, tá? Vocês lembram disso? Então, olha lá. 1 metro de fio cabinho, 6 pilhas AA, eu substituí por 3 pilhas grandes. Porta-pilhas para pilha A, não tenho, gente. 3 lâmpadas de LED de 3 volts, eu substituí por lâmpadas comuns, pequenininhas, de 1,5 volt, tá? Botão liga e desliga? Não tenho. Uma base de papelão? Ok. Procedimento. Ligue-o conforme o modelo da ilustração abaixo. Olha lá. Deve-se usar 2 pilhas AA para se obter 3 voltas da lâmpada de LED. Na verdade, aqui 3 volts, né, gente? Eu troquei essas 2 lâmpadas, essas 2 pilhas, né, AA, por 3 pilhas maiores, tá? O LED possui hastes de tamanhos diferentes, de modo que a maior é positiva, a ser ligada na extremidade positiva do porta-pilhas ou no polo positivo da pilha, também funciona, tá? E outra deve ser feita da mesma forma na extremidade negativa. Como nós estamos sem interruptor, eu vou colocar e tirar, né, o fiozinho aqui perto de um dos polos das pilhas para vocês verem a lâmpada apagada ou acesa. Aqui, como a lâmpada está apagada, demonstra que o circuito está aberto. A lâmpada apagada, pois o caminho dos elétrons dentro dos fios está interrompido. Lâmpada aqui acesa, quinto ano. A lâmpada acesa, pois os elétrons caminham dentro dos fios pelo circuito completo. Vamos assistir o próximo vídeo, gente, do circuito em série. Vamos lá? Quinto ano, olha como vai ficar o nosso circuito em série. Unir com fita crepe as 3 pilhas, olha aqui a fita crepe, fio cabinho, fio cabinho, fio cabinho e fio cabinho. Aqui, ó, rosca, rosca e aqui as lâmpadas. Vocês lembram lá na sala de aula que eu cheguei a comentar com vocês que aquele botãozinho que tem na parede se chama interruptor. Ele serve para interromper a passagem dos elétrons. Ou seja, aqui no caso, o nosso circuito, mesmo não tendo um botãozinho, ele está interrompido, está aberto. Os elétrons saem das pilhas, percorrem todo este caminho e aqui eles se perdem, porque o circuito não está fechado. Ou seja, isso aqui é um exemplo de circuito em série aberto.
Vamos fechar o circuito para ver o que vai acontecer? Olha lá. As lâmpadas se acendem. Legal isso? Vou mostrar uma outra coisa para vocês. Presta atenção. Aqui, gente, se eu tirar uma das lâmpadas, vamos ver o que vai acontecer? Eu vou soltar um pouquinho aqui, ó. Desrosqueei uma lâmpada só. Olha lá. Que interessante, a outra não acendeu. Por quê? Mesmo sem a lâmpada aqui, ó, e aqui com lâmpada, o circuito entende que sem a lâmpada aqui, ele fica aberto. Vou colocar de novo esta lâmpada aqui e ver se as duas voltam a acender. Olha aí, o circuito está fechado. Se eu tirar uma das lâmpadas, a outra que fica não vai acender, porque o circuito fica aberto. Ok, gente? Até mais. Gostaram do vídeo? Este vídeo é do circuito em série montado. Legal, né, gente? Olha lá, vamos ver a próxima conversa aqui desse povo. Todos os equipamentos elétricos e eletrônicos possuem um circuito, seja ele em série ou em paralelo. Vamos pesquisar o conceito de circuito em série e em paralelo, as principais características, as diferenças e algumas de suas aplicações. Então, olha lá, gente. Circuito em série. Foi o que vocês acabaram de ver na experiência anterior, no filminho anterior. Como o nome já diz, é um circuito com duas ou mais cargas que estão sendo alimentadas em série, uma com a outra, ligadas em sequência, havendo apenas um único caminho para a passagem de corrente elétrica, ok? Vou dar um exemplo para vocês que vocês conhecem, mas não sabiam que o nome era circuito em série. O famoso pisca-pisca que nós colocamos na árvore de Natal, que nós colocamos na sacada para enfeitar nossa casa no final do ano, tá? Esse pisca-pisca, normalmente, ele tem 50, 100 lâmpadas. Se uma lâmpada, uma somente, gente, queimar, todas as outras não irão acender. E como são muitas lâmpadas, a gente não tem como descobrir qual lâmpada queimou. Infelizmente, o pisca-pisca fica inutilizado. Olha aqui, ó, a fotoca dele aqui, ó. Aplicações. Uma das aplicações mais comuns de um circuito em série são os circuitos de LED que ficam nas árvores de Natal. Quando uma lâmpada queima, todas as outras param de funcionar. Isto acontece porque o circuito foi interrompido. Não há passagem de corrente elétrica para as outras lâmpadas, o que é uma desvantagem, né, gente? Vai tudo para o lixo. Vamos assistir mais um vídeo? Só que agora é do circuito em paralelo. E aí a gente consegue ver a diferença entre um e outro, ok? Vamos lá? Oi, quinto ano, voltei. Agora, com uma experiência montando um circuito em paralelo. O que nós vamos precisar? 3 lâmpadas, 3 roscas, né? 3 soquetes, gente. Aqui, ó, eu montei um circuito, vocês conseguem perceber, ó, aqui tem um circuito simples. Fio cabinho, fio cabinho. Aqui, ó, outro circuito simples, fio cabinho, fio cabinho. Aqui, outro circuito simples, fio cabinho, fio cabinho. 3 pilhas unidas com fita crepe. Vamos ver o que vai acontecer? Vou encostar uma das extremidades aqui no polo negativo da pilha e outra extremidade no polo positivo. Vamos ver? Olha que legal! As 3 lâmpadas acenderam. Minha pergunta para vocês, quinto ano, é: se eu tirar uma das lâmpadas, o que vocês acham que vai acontecer com as outras duas? Vamos testar? Olha lá. Vou desrosquear uma das lâmpadas e vou tirar do soquete. Perceberam que nada aconteceu com as outras duas? E eu vou explicar o motivo disso. Isto é um circuito em paralelo, o tipo de circuito que funciona na nossa casa. Por exemplo, vamos fingir que esta lâmpada que está faltando seria a lâmpada do banheiro. Quando eu acendo ou apago a luz do banheiro,
Nada acontece com as outras lâmpadas, por exemplo, a lâmpada da sala ou a lâmpada do quarto. Vamos colocar de novo? Olha lá. Vou rosquear de novo, como se eu estivesse acendendo a luz do banheiro. Nada aconteceu com as outras duas. Ou seja, este é um circuito que trabalha independente. Cada lâmpada funciona sozinha, acesa ou apagada. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de circuitos de hoje. Beijo! Tchau! Gostaram do vídeo, gente? Esse vídeo é do circuito em paralelo montado. Legal, né? Esse tipo de circuito, ele é muito utilizado, ó. Vou dar uma explicadinha aqui para vocês, tá? Circuito em paralelo pode ser composto por 2 ou mais cargas, né? No nosso caso, nós tínhamos 3 lâmpadas, né? Porém, todas elas possuem o mesmo ponto em comum, ou seja, há um ponto de derivação, separação, tá? Para todas elas, fazendo com que o fluxo da corrente elétrica separe, aqui é proporcionalmente, tá, gente? Proporcionalmente para cada carga. Vocês perceberam que as 3 lâmpadas tinham a mesma intensidade de luz, tá? Então, a mesma quantidade de elétrons das pilhas vão igualmente para cada lâmpada, tá? De acordo com o valor de sua resistência. Aplicações. Onde podemos utilizar o circuito em paralelo? Ele é utilizado mais em residências e indústrias, nas escolas, tá? Onde todas as tomadas estão em paralelo. Isto é, cada cômodo tem a sua ligação. Um exemplo, gente. Aqui, ó, nós temos um exemplo de uma planta baixa, quarto, outro quarto, mais outro quarto, aqui varanda, cozinha e aqui a sala. Vocês perceberam que só aqui está mais clarinho, demonstrando que só a luz da sala está acesa. O restante dos cômodos da casa continuam apagados. Caso eu saia deste cômodo e apague esta lâmpada, nada vai acontecer com os cômodos restantes. Vou dar um exemplo simples para vocês. De madrugada, vocês acordam com vontade de ir ao banheiro. Vai até o banheiro, acende a lâmpada lá no interruptor. Nada acontece no restante da casa, quinto ano. Não acende nem apaga a lâmpada de nenhum outro banheiro, de nenhum outro quarto, nem da sala, nem da cozinha. Vocês usam o banheiro, dão descarga, lavam a mão, secam e desligam o interruptor lá do banheiro. Nada vai acontecer com o restante da casa, tá? São ligações independentes, tá? Então, eu acendendo ou apagando a lâmpada de um cômodo, nada acontece com o restante. Ok, quinto ano? Antes de terminar a aula de hoje, ou seja, quando vocês acabarem de assistir o vídeo, eu quero que vocês retornem na sala virtual. Tem um formulário para que vocês acessem, tá? Este formulário, ele vai computar a presença de vocês. E através desse formulário também, quinto ano, eu vou perceber quem prestou atenção na aula toda, quem aprendeu tudo direitinho, quem não teve nenhuma dúvida. Eu coloquei lá no formulário, gente, 2 perguntinhas. O que é um circuito fechado? Vocês vão optar pela resposta em forma de teste. E eu posso dizer que no circuito em paralelo, blá, 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 blá. Não esqueçam, gente, importantíssimo colocar o nome completo de vocês, tá? Assim eu avalio 2 coisas. A presença de vocês, que indica que vocês estão assistindo minhas aulas todas. E que vocês entenderam tudo e aprenderam tudo na aula de hoje. Fez tudo isso? Clica aqui em enviar. Ok, quinto ano, eu espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. Eu adorei montar esses circuitos para vocês. Ficou alguma dúvida? Manda um e-mail para a gente, nanimarciaprofessoras@gmail.com, ok? Espero vocês amanhã. Um beijo, gente bonita. Tchau!